E o terceiro eixo, que é a questão da gastronomia, vamos puxar sobre a questão do mel. O mel gourmet, vamos fazer venda lá no stand e vamos fazer degustação também. Já estou com estoque aqui de produtos que eu estou despachando para lá, para a feira, para ser vendido. Estamos pensando na possibilidade de manter esse processo de comercialização pós a minha saída aqui do Maranhão, né? Abrir um canal lá da Meliponina, lá em Sete Lagoas. Então, e também se tentar incentivar os próprios restaurantes e, com relação a fazer pratos utilizando esses produtos. E aí a gente entra numa outra questão que talvez essa própria feira seja o marco inicial, seria a questão da desenvolver uma série de ações que vão ser promovidas com relação ao mel. Uma delas, a gente já pensou na questão de um concurso nacional sobre mel, né? E para isso a gente está querendo ver se faz parcerias com algumas associações que já têm experiência nesse processo, fazer um curso de degustação também sobre abelhas, sobre o mel dessas abelhas, as pessoas aprenderem a identificar os paladares e tal. Outra questão que a gente está pensando em trabalhar bem é com a experiência da Emater com relação ao queijo de Minas. A Emater tem uma experiência maravilhosa com relação à questão da caracterização do queijo mineiro. A gente acha que é possível fazer isso com mel de abelha também. Então, isso a gente vai tentar ver se consegue fazer uma parceria com o pessoal da Emater. E, por fim, provavelmente, mais à frente, um festival gastronômico, na qual os restaurantes possam participar com pratos, né, usando esses vários produtos que as abelhas nativas disponibilizam. Então, isso é uma questão do mel que a gente está puxando aqui bem nessa parte de degustação. E, finalmente, uma questão chave também que a gente acha importante, que é importante a gente chamar atenção, isso, na verdade, é uma novidade, é sobre a cerveja artesanal, e que eu vou deixar a cargo do nosso presidente para falar um pouco sobre isso aí, tendo em vista que é uma experiência que ele está desenvolvendo pela não sei se poderia dizer se seria pelo Barão Cervejeiro, né? Se ainda eu poderia dizer que o Barão Cervejeiro, que vai dizer um pouco sobre essa experiência fantástica. Viu? É contigo. Bom, o Murilo falou em Barão Cervejeiro. Barão Cervejeiro é uma loja que meus filhos criaram em 2015. E nós começamos a trabalhar essa loja e depois, com a pandemia, depois, em vez de ser loja simplesmente de insumos e equipamentos para cerveja, com a pandemia, ela virou também restaurante e vendendo só cerveja artesanal, chopp e cerveja, só artesanal, mas todas com registro no Ministério, né? Nós não comercializamos nenhuma cerveja sem registro no mapa. Bom, com a pandemia, o comércio piorou muito e nós, então, resolvemos mexer só mesmo com loja, com vendas online. Essa loja hoje funciona na minha casa mesmo. E nós fazemos cerveja em casa para nosso próprio consumo. E um dia, quando uma conversa muito informal com o Murilo sobre pólen, etc., ele deixou uma quantidade de pólen aqui em casa e eu estava, junto com meu filho Daniel, fazendo uma cerveja. Na panela sobrou um pouquinho de cerveja, uma questão de 1 litro. Eu falei, seu Daniel, vamos fazer uma experiência? Não vamos colocar fermento nessa cerveja, não. Vamos colocar o pólen. Colocar uma certa quantidade de pólen naquela cerveja e eu deixei fechado, sem nenhum outro controle, a não ser a questão da saída do ar. E isso é tudo controlado também, para o ar só sair, não entrar no recipiente. E deixamos lá, no ambiente mesmo. O dia que eu fui experimentar, o negócio funcionou. Fermentou realmente, mas o amargor da cerveja ele sumiu total. Ficou parecendo uma cerveja, um estilo sour, para quem conhece. Parece muito... O sabor chega muito próximo a um espumante. Mas ficou muito gostoso.
Aí depois nós fomos fazer. O senhor Daniel, vamos fazer um pouquinho mais. Fizemos cerca de um recipiente para 20 litros, num balde fermentador. Eu não tinha balde fermentador, só tinha fermentador cônico maior. Nós adquirimos esse balde e fermentamos e rendeu ali uma faixa de 17, 18 litros de cerveja. Dessa vez nós colocamos mesmo dentro de uma geladeira para poder fazer a fermentação, etc. Para surpresa nossa, com cerca de 4 dias, a cerveja atingiu a densidade ideal. O que com um fermento normal, isso leva aí de 7 a 10 dias. E ficou gostosa a cerveja. Nós colocamos um lúpulo também de baixo amargor, a cerveja ficou levinha, né, com baixo amargor. E agora nós estamos com outra cerveja, aí já está no fermentador cônico, e nós vamos experimentar, vamos engarrafar nesse final de semana agora. Já colocamos um lúpulo mais amargor, um lúpulo mais neutro também, como fizemos anteriormente, um lúpulo neutro em termos de aroma e de alteração de sabor da cerveja. Então, foi uma experiência que deu certo. Essa história da cerveja é mais um item, vamos dizer assim, do cardápio, né, de produtos, né, que as abelhas podem oferecer, né? Sim. E que eu fico mais indignado é que a gente tem muita coisa que a gente pode experimentar, e a gente mesmo aqui no Projeto Abelhas Nativas, a gente experimentava várias coisas, pomada dermatológica, molho de mel com pólen, mas assim, você vê assim, as experiências, pessoal, assim, ninguém, assim, parece que deu preguiça no pessoal, e muita gente está preferindo ganhar dinheiro vendendo colônia. Então, assim, isso é péssimo, isso é muito ruim. Então, essa da cerveja, se realmente funcionar, inclusive, me parece, eu não sei se isso está certo ainda, o próprio Lewis reservou umas garrafas para degustação na feira. Sim. Espero que não tenha acabado Não. garrafas até lá. Da primeira remessa tem, e da segunda também vai ter, que a gente vai engarrafar agora sábado. Sim, pelo que já estou sabendo, nós somos pelo menos 2 garrafas que vão ser sorteadas lá, né? Sim. Isso tá. Porque nós temos que o pessoal vai se cadastrar lá durante a feira e vai ter um sorteio no final. Agora, o que eu preciso destacar é o seguinte, gente: se esse negócio realmente for como está andando, uma coisa que eu vou destacar, vai ser a primeira cerveja do mundo produzida com pólen de abelha sem ferrão. Que eu saiba, sim. Porque é o seguinte, já vi a gente botar pólen, botar mel como componente. O que está acontecendo é que o pólen aí está substituindo a levedura. Isso é que é a questão séria que nós precisamos pensar. Para mim, até agora, é inédito. Porque, inclusive, a levedura está cara. Tá. É um substituto de levedura, porque a levedura está cara. Bom, e agora levando para um campo mais de interesse particular, não vão abrir nenhuma inscrição para cobaias, não? Fazer um teste com seres humanos sobre... Não tem esse procedimento, não? Tem, acho que só ir lá na feira. Não, aí é covardia. Eu acho que podiam mandar pelo correio algumas amostras. Na feira vai ser essa análise sensorial. Vai ser a primeira análise sensorial do pessoal, inclusive da turma dos cervejeiros. Eu estou entendendo. A gente tem que enviar, pelo menos, para os membros do conselho e associados um exemplar da não precisa mandar. Mas a gente vai fazer mais. Né? Essas aí a gente está fazendo para a feira, para a FECONEX, mas futuramente a gente vai continuar fazendo cerveja. Então está registrada a preocupação com a história de ampliar o número de testes, né? O que eu acho é o seguinte também, porque a diversidade de espécies de abelha, sem ferrão, de pólen também, com certeza, não é a mesma coisa, não é qualquer pólen que você vai pegar e vai fazer cerveja. Isso tem uma questão de contexto aí, inclusive das leveduras que as próprias abelhas têm nessas pólens, né? Isso é uma coisa assim, abre um campo enorme de pesquisa nessa área. Entendeu? Chama atenção para esse lado que normalmente o pessoal não tem tomado. O pessoal passou a olhar para essa questão das leveduras em pólen depois que começou a entrar com o processo da maturação, o pessoal começou a acreditar que o processo funciona de verdade. Mas ainda são muito pouca gente pesquisando sobre isso.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, gente. Essa história de pólen em cerveja, eu já estou falando isso desde 2010. Eu lembro na primeira feira que teve lá de Paladar, em São Paulo, já tinha conversado com a indústria cervejeira lá, mas o pessoal na cabeça, a primeira coisa que pensa é botar mel. Quando fala em abelha, coloca mel. Entendeu? Então, assim, o Liu, que é um doido corajoso, encarou o negócio e está tendo esses resultados, que eu acho muito interessante, entendeu? Eu tive uma preocupação, repetindo aqui que eu sou leigo no assunto, né? É que se eu retiro o pólen da colmeia, isso significa menos abelhas. Ou não? Se tirar, inclusive, na época errada, você pode realmente, isso vai afetar. Então é isso que eu preocupo. Se o pessoal começar a pegar essas abelhas todas e ficar tirando pólen, e vai diminuir a quantidade de abelha. Exatamente. É o que acontece, inclusive, com mel, né? Também tiram mel na época errada, também é o mesmo problema. Então, isso é uma coisa também que tem... É aquela história, né? Tem que ter um certo entendimento desse processo aí, né? Pô? Mas como as pessoas normalmente começam a pensar exatamente nos benefícios, sem pensar exatamente no retorno... Matar a galinha dos ovos de ouro, né? Você acaba... Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem orientado, né? Então, assim, na feira vai ter essa degustação, né? Obviamente, a turma os amigos aí do Liu, aí, da turma cervejeira, vai avaliar a cerveja, né? E vai ser o primeiro passo para fazer os próximos, né? Experimentar os próximos. Sim. Mas, assim, eu acho assim, tem assim, um universo enorme de coisas que pode ser feito. Pegando diferentes espécies, por exemplo, tem algumas espécies que tem um pólen mais doce, outras menos doce, então tem muita diferença aí que abre um campo enorme de experimentação. Além das diferenças de pólen dentro de cada pote, né? Porque Exatamente. eu mesmo comi um pouquinho de pólen esses dias, um pouquinho que sobrou aqui. Uma colherinha e tal. Estou saindo de uma Covid, assim, quem sabe esse negócio funciona. Então, outra coisa também que tem que ser falado sobre a lama que eu usei fazendo experiência com a massa de pão. Eu acredito também que a lama de qualquer cerveja, com pólen ou sem pólen, ela vai fazer crescer a massa. Mas essa foi a lama da cerveja com pólen que deu certo na fermentação da massa. Não alterou sabor na massa. A massa ficou um pouquinho mais escura, mas a massa cresceu. Agora tem que definir a quantidade. Agora, a lama da cerveja é aquele resíduo que fica no fundo e que a gente tem que fazer a chamada purga de vez em quando para poder sair essa lama mesmo. Eu normalmente jogo fora essa lama, agora já vou guardar. Essa que eu tirei, eu guardei. E eu tenho clientes que compram pouco fermento, porque ele reutiliza essa lama para fazer cerveja sem adicionar o fermento, a levedura. Né? Ele não coloca, ele utiliza aquela levedura várias e várias vezes. Agora eu vou experimentar fazer a massa de pizza. Uma coisa interessante que você está falando aí, por exemplo, quando a gente fazia maturação de mel aqui, a gente guardava a sobra do anterior exatamente para acrescentar na própria, acelerar o processo de maturação, o processo de acelerar, entendeu? A gente fazia isso. Agora, essa massa aí, você pode botar em padaria, né? As padarias querendo botar um tipo de pão diferente aí, uma fermentação diferente aí, ó. Então, uma coisa interessantíssima. O que isso mostra, gente? Que ainda a gente não conhece nada, né? A gente não conhece nada. Tem muita coisa que a gente está... A gente precisa quebrar um pouco essa lógica que a gente tem muito com relação à abelha africanizada, eu acho, entendeu? A gente fica muito preso a ela, entendeu? E o pólen de abelha africanizado, eu acho que não dá para fazer isso, né? Porque não é fermentado. O pólen não é fermentado. Sim. Então, assim, abre espaço, a gente precisa olhar muito... Você falou sobre, eu andei lendo sobre isso.
né, que da ápice não fermenta, né? Você pode colocar como ingrediente na cerveja e tal. Sim, mas como tem. A Colorado mesmo tem uma cerveja até que eu não gosto. Mas eles acrescentam. Então é isso, gente. Quem quiser provar a cerveja vai ter que ir lá na feira, na FECONEX, do dia 17. Dessa primeira remessa? Para degustar a cerveja. Estão convidados, mas tem que ir lá. Ou então aguardar os próximos encaminhamentos aí do Lio aí, nas demais produções. Tem que dar um jeito de mandar lá para o Piauí. Maranhão. O Maranhão.